Alô, meus irmãos, a paz eterna enche o coração de vocês, muitas barras, muitas bênçãos. Como Paulo dizia, os dias são maus, mas a graça do Eterno está sobre nós, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, nos dando coragem, força, sabedoria para lidar nesses dias difíceis. Temos dias complicados pela frente, muitos desafios. Aqui pelo meu lado também temos muitos desafios vindo sobre as nossas cabeças. Eu estava pensando aqui antes de começar, imaginando tempos em que eu não tinha tantas preocupações e as coisas não estavam tão assim evidentes. Hoje nós temos várias vertentes de problemas difíceis, diferentes, em várias áreas. Né? Temos os desafios políticos, temos os desafios religiosos. Quando eu penso que, ontem eu estava ouvindo algumas cartas de Paulo, eu estava ouvindo a última carta que eu ouvi ontem, foi a de 2 Timóteo, quando Paulo chegou à conclusão de que ele ia ser imolado como sacrifício. Ele estava se sentindo só, ele tinha sido abandonado por muitos, poucos ficaram ao lado de Paulo até o final. Eu estava pensando, se Paulo estivesse hoje aqui, as cartas que ele escreveu, que parecem duras, seriam muito mais duras hoje. Muito mais. Porque a apostasia que nós estamos vendo nesses últimos dias é muito grande. Diferentes filosofias, diferentes pontos de opiniões completamente opostas àquilo que a igreja primitiva pregava. Aliás, a distorção começou bem cedo. Bem cedo. João ainda estava vivo. João foi o último apóstolo que morreu de morte natural, aos 100 anos de idade. O único que viu a destruição de Jerusalém, mas viu não, ouviu falar, né? Ele não estava, ele estava em Éfeso. Ele já tinha saído do território da Judéia, de Samaria e de Israel, ele já havia fugido, né? Tiraram João de Jerusalém quando eles perceberam que quase todos eles estavam sendo mortos, e mesmo assim João ainda foi para a ilha de Patmos, muito velho já, devia estar com seus 90 anos quando ele foi colocado na ilha de Patmos, porque segundo a tradição tentaram queimar ele em óleo quente, mas ele não queimou. Ai, o livramento do Eterno foi incrível na vida de João. Diz que jogaram óleo quente nele para queimar e ele não queimou, gente.
E aí eles resolveram, já que nem o óleo quente queima, vai destruir esse homem, então vamos botar ele, né, vamos isolar ele numa ilha. E lá o Senhor deu aquela maravilhosa visão e deu o Apocalipse. Hoje nós temos muitas vertentes heréticas surgindo dentro da igreja e fora da igreja. Hoje eu estava ouvindo uma outra heresia muçulmana. Ai, meu Deus do céu. Gente, tem muita gente louca no mundo. Muita gente louca no mundo. Gente, tem condições assim, tem coisas que estão acontecendo na Terra hoje. Eu acho que se Paulo tivesse aqui, ele ia falar assim, meu Deus do céu, esse povo enlouqueceu. É, gente, nós temos que voltar para a Bíblia. É a nossa única fonte de segurança espiritual hoje. Aliás, foi sempre, mas naquela época o povo não tinha palavra, né? Então era mais fácil seguir heresias. Hoje nós temos a palavra, ela está disponível para qualquer um. Você pode ouvir a palavra hoje, você pode estudar como nós estudamos aqui hoje online, você pode me acompanhar da sua casa, você pode ouvir, como eu já mandei para vocês no último vídeo, eu deixei lá, viu, gente? Para vocês ouvirem. E daquela que eu deixei lá, vocês podem ver outros, tem vários outros fazendo a mesma coisa, viu? Não é só aquele site, não. Tem outros sites que estão também cantando a palavra em português. Isso é em português para vocês, tá? Que eu estou colocando. Eu também ouço porque eu gosto de ouvir português também. Apesar de saber que as traduções são um pouquinho diferentes, né, assim, para adaptar ao português, eles mudaram algumas coisas, mesmo assim eu gosto de ouvir. Mas vamos lá para Levítico capítulo 2. Vamos continuar lendo a palavra? Vamos continuar tentando basear nossa fé naquilo que a palavra fala para que não caiamos em heresia? Tá? Tem que seguirmos a palavra, gente, a palavra, a Bíblia. Interpretar literalmente o que está aqui para que não caiamos em heresia. Tá? O que aconteceu com Israel foi isso. Eles para tentarem explicar para o leigo como é que fazia, eles criaram o livro que é a explicação, né, do Torá, que foi criado bem depois, lá pelo ano 400, 500, sabe? Da era agora, da nossa era. Uma explicação. Aí que entrou. Aliás, eles já tinham tentado fazer isso na Babilônia, né? Fizeram um pouquinho na Babilônia, então tinha o Tanar, tá? Que eram algumas regras que eles foram colocando naqueles 10 mandamentos e nessas regras que nós estamos estudando aqui. Eles colocaram mais coisas, tá? Por exemplo, porque Moisés falava, você não pode trabalhar no sábado, você não pode fazer trabalho servil no sábado. Então ele falou, o que é o trabalho servil? Para mim, trabalho servil é aquele trabalho que você é pago para fazer. Tá? Ou quando você é escravo, você é obrigado a fazer. Então, para mim, isso é um trabalho servil. Agora, eu fazer um bordado, eu fazer um tricô, um crochê, que é uma coisa de prazer, para mim isso não é pecado. Mas para eles, para aquele povo de lá, eles fizeram como pecado. Então, eles colocaram como Jesus falava. Quando Jesus brigava, quando Jesus falava, ia contra os fariseus, os saduceus, os fariseus, os saduceus, como chamava aquele outro lá? Ele ia contra essas regras que foram colocadas em cima dos mandamentos, em cima das regras que foram colocadas pelo Eterno. É isso que ele era contra. Por exemplo, por que ele não podia curar no sábado? Qual que era o problema de curar no sábado? Não era ele não estava sendo, ele não recebia dinheiro para fazer aquilo, não era um trabalho servil, era uma coisa, era uma bênção, era um brahá. Então, como é que você é impedido de dar uma bênção para alguém? Porque é sábado, então você não pode abençoar no sábado?
Então, é isso que Jesus era contra essas regras que foram colocadas em cima dos mandamentos do Eterno. Por que você não podia carregar uma cadeira, pegar uma cadeira daqui e levar para ali, pegar a sua cama e levar para lá? Isso não é um trabalho escravo. Eu estou fazendo para mim mesma, não estou fazendo para ninguém, eu não estou ganhando para fazer aquilo. Esse era o problema de Jesus com os fariseus, os saduceus e os outros todos eles, porque eles colocavam cargas sem necessidade em cima do povo, mas eles mesmos não faziam, porque eles sabiam que aquilo não era errado. Mas para o povo era, porque eles queriam escravizar o povo. E é isso que Jesus era contra, a escravidão espiritual. Não as regras, não os mandamentos eternos. Os mandamentos eternos ele observou, todos eles. Inclusive Paulo também observava os mandamentos. Então vamos lá, vamos continuar estudando quais são esses mandamentos, essas leis que nós também deveríamos estar seguindo. Não como os fariseus seguiam, mas como Jesus seguiu. Então vamos, né? Capítulo 2 de Levítico. A oferta de cereais. Quando alguém fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá o incenso. E a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes. O sacerdote tomará dela um punhado de flor da farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará sobre o altar por oferta memorial e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então pegava um pouco da farinha, que era uma farinha de trigo, um tipo de farinha do trigo, pegava aquela farinha, pegava o incenso junto e o azeite, misturava aquilo e jogava e jogava no altar, que já estava ali queimando, né, gente? Tinha muita cinza, muito fogo, então já queimava e aquele cheiro já subia. Ele pegava um pouco da farinha, um pouco do azeite e um pouco do incenso. Aí o sacerdote tomará um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. O incenso era todo. Agora a farinha era um punhado. O incenso era todo. E do seu azeite também era um pouco, não era todo o incenso não, tá? O que sobrar da oferta de cereais será de Arão e seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Então, eles faziam aqui um punhado de farinha, o azeite e o incenso. Os filhos de Arão pegavam um punhado daquela farinha, colocava certo no recipiente, colocava o azeite no recipiente e colocava o incenso junto, e jogava no altar. Aí o resto da farinha ficava para Arão. Tá? Porque lembra que eles tinham que fazer o pão sem levedo, para colocar no altar dos pães asmos. Né? Quando fizeres oferta de cereais cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite e coscorões asmos untados com azeite. Então, se você fosse fazer já assado, então você teria que levar, ele teria que ser feito com farinha, com azeite, né? Só com farinha e com azeite. E ele podia fazer o bolo e também podia fazer aquele, como se fosse, como é que chama aquele pão que tem lá no México? Que eles fazem na chapa? Então, os coscorões deviam ser coisas desse jeito, né? E coscorões asmos untados com azeite. Então, bota lá na panela, né? A gente faz isso com, como é que chama aquele prato que a gente faz lá no Brasil? Com a farinha de mandioca? Você pega a farinha de mandioca, coloca lá na chapa, ela gruda uma na outra, né? Então, isso aqui é um tipo de coscorão. E era para fazer isso. Aí fazia o coscorão, fazia a. Gente, como é que chama esse pão lá na América Latina?
nos países de fala espanhola, tem um nome, né, esse pão. Aí fazia o pão, colocava, untava com azeite para levar para o sacerdote. Versículo 5 esse, viu, gente? Se a tua oferta for de cereais cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite, é oferta de cereais. Se a tua oferta for de cereais cozida na frigideira, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então, tinha 3 formas de você fazer a oferta. Tinha 4 formas. Você poderia levar ela pura, sem fazer nada, e entregar para o sacerdote. Você poderia fazer ela cozida no forno. Aí seriam os bolos e os coscorões no forno. Se você fosse fazer na assadeira, a assadeira, para mim, é o tipo que faz até hoje lá na Venezuela. As pessoas colocam fogo embaixo, coloca dentro do recipiente aquilo e coloca fogo em cima. Aí ele assa dos 2 lados. Porque naquela época, gente, os fornos eram diferentes, né? Os fornos eram aqueles trenzão grandes que lá em Chipre até hoje tem. Fazia aquele negócio redondo, né? Tocava o fogo, depois tirava o fogo de dentro e botava para assar. A minha mãe fez uma vez, quando a gente tinha. Eu era muito menininha, muito nova, aí ela fez um forno desse, aqueles fornos de quintal, né? Lá quando eu estava estudando no internato, a gente fazia pão também, tinha esse forno do lado de fora. A gente coloca o fogo nele, quando o fogo termina, você tira a brasa, aí você coloca um pano, né? Um pano molhado na boca do forno, para manter o calor lá dentro, e você coloca o pão e o pão assa. Esse era o tipo de forno que existia na época, viu? Não, imagina esses fornos que nós temos hoje, que não tinha nada disso, não. Tudo era bem rústico. Eles cozinhavam em trempes, viu, gente? E até hoje, lá na Venezuela, a parte pobre da Venezuela, eles não tem forno assim, então eles assam dessa forma, como ele falou aqui, na assadeira. Agora, quando for na frigideira, aliás, de flor de farinha com azeite. Então, trarás ao Senhor. Então, tinha a frigideira também, que é a panela que você faz aberta, né? Então, trarás, versículo 8. Então, trarás ao Senhor a oferta de cereais que for feita dessas coisas, apresentá-la-ás ao sacerdote, a qual a levará ao altar. O sacerdote tomará da oferta de cereais o memorial dela e o queimará sobre o altar. É a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O que sobrar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, pois de nenhum fermento, nem de mel algum, fareis oferta queimada ao Senhor. Tudo que você for fazer de oferta ao Senhor, naquela época não podia ter mel e não podia ter fermento. Tudo tinha que ser puro, sem fermento. Estou tentando lembrar aquele negócio que a gente faz porque o que eles fazem também lá nos países latinos também não leva fermento, não, gente. Ele é aquela coisa sem fermento, né? Aquela massa, né? Sem fermento. Eu acho que a massa é feita de coisa de milho, não é, gente? Eu não estou lembrando o nome, daquele pão que eles fazem. Versículo 12. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. Ah, ok. Então, eles poderiam usar o mel
ou fermento quando fosse para as festas das primícias. Porém, sobre o altar não subirão por cheiro suave. Todas as ofertas dos teus cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar as tuas ofertas de cereais, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Não podia ter fermento, não podia ter mel, mas precisava, todas as ofertas de cereais tinham que ter sal. Agora, você poderia fazer uma oferta de cereais nas primícias, na festa das primícias, que poderia levar mel, e levar fermento, mas aí só para comer. Não era para colocar no altar, não poderia ser queimado no altar. Tá? Versículo 14. Se fizerdes ao Senhor oferta de cereais das primícias, oferecerás como oferta de cereais das tuas primícias, espigas verdes tostadas ao fogo. Gente, essa espiga aqui não é milho não, viu? Porque naquela época eles não tinham milho. Você tem que lembrar disso. Naquela época não existia milho. O milho é um produto da América Latina, tá? Então, naquela época, não havia contato entre a Ásia e o Mediterrâneo, não tinha contato com a América do Sul. Não existia esse contato. Então, eles não conheciam o milho. O milho só foi vir para a Europa e para os países lá do Mediterrâneo depois que os espanhóis vieram. Aí que foi conhecido, que tiveram conhecimento do milho. Essas espigas aqui são não é espigas, são os pendões, tá? São pendões, não é milho. Eles não tinham conhecimento de milho. Tá? Isso é o grão esmagado de espigas verdes. Tá vendo? Grão esmagado de espigas verdes, que é o trigo verde. Então, eles também tinham esse costume de pegar o trigo que ainda não tinha madurado, e pegava ele verde e tostava para comer. Interessante, né? Sobre ela deitarás azeite, por cima lhe porás incenso, é oferta de cereais. Assim o sacerdote queimará a porção memorial do grão esmagado e o seu azeite. Com todo o incenso é oferta queimada ao Senhor. Interessante demais esses detalhezinhos. Aí, como eu falei para vocês no começo, o que Jesus tinha contra eles nesses detalhes, por exemplo, esse detalhe aqui do sal. Eles iam arrumar uma explicação por que não podia colocar, por que tinha que colocar o sal e por que não podia colocar o mel. E fazia disso uma regra. Né? Fazer disso uma regra. E aí, se você fizesse alguma coisa que burlasse essa regra, aí você estava em problema. Você tinha um enorme problema. Nós vamos ver situações assim parecidas para que a gente possa entender qual era o problema de Jesus com os fariseus, os saduceus e os sacerdotes. Por que Jesus falava daquela forma com eles? Eles colocavam cargas pesadas em cima do povo quando eles mesmos não estavam cumprindo. Eram esses extras que eles acrescentaram para o cumprimento daquilo. Por exemplo, vamos pensar na circuncisão, por exemplo, né? O Eterno mandou Abraão circuncidar, ele já estava com 90 anos, né? Quando ele circuncidou
o Ismael. E o Ismael já estava grandinho e Abraão também já estava muito velho. Como é que é feita essa circuncisão? Né? Como é que é? Tirar o prepúcio, né? Tirar. Segundo o Tanar, por exemplo, durante o período, umas tradições que falam isso, né? Que durante o período aqui dessa época do Levítico, quando estava acontecendo essa caminhada no deserto, segundo eles não havia circuncisão, diz que Moisés tinha problema com circuncisão. Eu não acho que Moisés tinha problema com circuncisão. Eu não concordo com essa parte. Moisés ele nunca iria fazer ter uma atitude dessa, porque eles sabiam como fazer a circuncisão. Eles sabiam. Então, é aí que entra esse problema dos sacerdotes, porque eles estabeleceram uma forma de fazer a circuncisão e tinha que ser daquela forma. Então, o que eu acho é que eles fizeram uma regra, tem que ser dessa forma, não importa se você fizer a circuncisão de outra forma, não vai valer, entendeu? Por isso que o Paulo tinha problema com relação à circuncisão, porque eles estabeleceram regras para se fazer a circuncisão, e Deus não estabeleceu regra nenhuma, a única coisa que Deus falou foi, esse vai ser um sinal, esse vai ser como fala, um sinal entre eu e você. Todo macho vai circuncidar. Essa é uma aliança que eu tenho com vocês. A minha aliança com vocês, a gente usa essas alianças hoje, né? Mas a aliança de Deus com o povo de Israel é a circuncisão do macho. Essa é a aliança. Então, não importa que forma, que ritual que você vai fazer, desde que você faça essa aliança, desde que você tenha essa aliança. E para os sacerdotes, não, tinha que ser daquele jeito, fazer daquela forma, se não fosse daquela forma, não valia. Por exemplo, tinha que ser em Jerusalém, se não fosse em Jerusalém, não valia. Por isso que Jesus foi levado para o templo em Jerusalém para ser circuncidado. Então, essas regras é que Jesus era contra elas. E que Paulo também era contra elas. Por exemplo, quando ele levou aquele rapaz e entrou no templo, ele havia circuncidado aquele rapaz. Mas qual foi o problema? Por que Paulo foi preso por causa daquilo? Porque a circuncisão não foi feita segundo o ritual que o sacerdote achava que devia ser. O rapaz foi circuncidado, ele entrou no templo, ele era circuncidado, sim. Porque Paulo circuncidou ele para não ter problema. Mas como não foi o sacerdote dentro das regras que o sacerdote achava que devia ser, Paulo foi preso. Esse era o problema de Jesus com os saduceus, os fariseus, os sacerdotes. Porque ou era do jeito deles ou não era. E não é assim. Não é assim. O Senhor tem as regras do Senhor. Ele estabeleceu e estão aqui estabelecidas, mas não de homens. Nós temos muitas regras na igreja hoje que não foram estabelecidas pelo Senhor. Nós vamos ficar por aqui. Gente, vamos orar. Vamos orar. Vamos botar o nosso joelho no chão, clamar ao Senhor por misericórdia. Vamos pedir a misericórdia do Eterno. O Senhor tem misericórdia. Tem misericórdia do povo, tem misericórdia de Israel. Senhor, cumpra a promessa. Senhor, não tarda em cumprir a tua promessa, Senhor. O Senhor é igual tem aquele hino, né? Um hino que não sei se ele já foi traduzido para o português, mas ele fala, Senhor, o Senhor está demorando. Vem, Senhor. Ele fala, está na hora, Pai, vem. É um hino lindo em inglês, lindo mesmo. E ele fala, Senhor, o Senhor está demorando muito. Já era para o Senhor ter vindo. Nós queremos dar direção para o Eterno. Mas é que a coisa está ficando difícil, né, gente? Sim. Esse mundo está de cabeça para baixo. Mas vamos lá. Vamos confiar no Eterno e saber que tudo está diante da guiança dele. Vamos ter fé e esperança, gente. Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.